É difícil conseguirmos uma faca de trabalho ou um estilete que se adeque bem ao nosso uso, que seja forte e que resolva todos os nossos problemas e necessidades, né? Nós temos aqui 3 modelos que são os mais usuais e o nosso primeiro projeto é baseado em uma ótima faca de trabalho, justamente pelo motivo de que é difícil conseguirmos uma ótima faca de trabalho. Vem com a gente? Bom, os 3 modelos que eu busquei aqui, eu vou pelo primeiro, que é o estilete mais comum. É um estilete normal, de lâmina mais comprida. Qual é o problema que nós temos com ele? Bom, primeiro, a lâmina quando toda aberta ela é muito mole e ela quebra fácil. O segundo é que muitas vezes ele trava para fechar ou para abrir, que é o que aconteceu agora. Agora foi, mas antes ele tinha travado. Ele é um estilete legal, ele tem uma ótima área de corte, então você não precisa deixar só a pontinha para abrir uma caixa, você pode cortar coisas mais fundas com ele. O segundo é uma faca normal, que tem uma lâmina grande também, porém, além de você ter que afiar sempre ela é um pouco flexível também e ela não corta bem coisas detalhadas. E o terceiro, que eu deixei por último, porque eu acho mais legal, são os estiletes de lâmina trapezoidal. As lâminas trapezoidais têm esse nome porque elas têm a forma de trapézio. Então, elas são mais rígidas, elas são mais fáceis de trabalhar, principalmente para fazer detalhes. Qual é o problema que nós encontramos na grande maioria desses tipos de estilete? A área de corte dele é curta, então você acaba fazendo ou coisas muito detalhadas ou apenas para abrir caixa. E aí você pode descartar ele para a maioria das coisas. Vamos projetar então? Bom, minha ideia é partir do estilete tipo trapezoidal e fazer algo como um canivete, alguma coisa nesse sentido e com material durável para que a gente tenha uma ferramenta para a vida inteira. Os canivetes, e nesse caso o estilete, eles têm 2 sistemas que são muito importantes e que nós vamos buscar lá nos canivetes para colocar no nosso, que é o sistema que mantém travado aberto ou fechado o estilete. Existem 3 tipos básicos de trava para manter aberto. A primeira é o que vocês veem nesse canivete, estilete, que é a trava gangorra. Você aperta aqui, ela libera a lâmina para fechar. A segunda é a trava por botão, que você tem um mecanismo que apertando o botão você consegue fechar. E a terceira, que é a minha escolha, se chama liner. O liner é quando nós temos aqui ou uma chapa interna ou essa própria chapa lateral do estilete ou canivete com uma repartição que entra na frente do suporte da lâmina. Ele entrando vai travar o suporte e não vai permitir que ele se feche na sua mão. O outro ponto é o que mantém ele fechado. Por que manter ele fechado? Porque como nós vamos trabalhar com lâmina de estilete, se ele abrir no seu bolso com essa pontinha aqui, ó, vai fazer um corte grande. Eu conheço 2 tipos bem funcionais e bem comuns. O primeiro é uma pressão adequada nesses parafusos para que você tenha um pouco de dificuldade de abrir. É o que tem aqui. E o segundo, que é o que eu pretendo fazer, é uma trava com mola aqui dentro, que ele prende até um certo ponto e depois libera a sua lâmina para abrir. E esse vai ser o escolhido. Vamos então aos rascunhos aqui. Bom, eu vou colocar no papel aqui as principais necessidades e funções desse estilete, certo? É importante que nós tenhamos aqui um espaço adequado para a lâmina, que tem 60 por 19. Então aqui nós temos o fixador da lâmina, a parte onde a lâmina vai ficar fixa e ela vai ter o pino pivô que vai girar ela para dentro do canivete, como vocês têm aqui o pino pivô e o suporte da lâmina. O que eu quero é que essa lâmina fique o mais livre possível para evitar esse espacinho pequeno aqui. Eu gostaria de pelo menos ter uns 40% a mais do que essa lâmina aqui para fora. E aí nós temos um cabo que nós vamos fazer ele bem ergonômico. E o importante é que esse cabo, além de ergonômico, ele caiba esse conjunto aqui dentro. Então eu vou fazer aqui com canetão para ficar não aparecer tanto, mas eu tenho isso aqui, se eu giro para cá, então eu teria aqui mais ou menos, né, a lâmina aqui e a estrutura
Eu vou pintar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. E a estrutura aqui do suporte da lâmina, certo? O importante das travas que eu falei, a minha ideia para manter fechado seria fazer um furo no suporte da lâmina aqui, que quando ela gira e fecha, esse furo vai girar para cá e vai casar com um furo que tem nessa chapa, na chapa externa. Então dentro vai ter uma esfera com uma mola. Quando os furos casarem, a esfera vai parede com parede. Pensem que vocês têm um furo aqui. Aqui é a chapa móvel da lâmina, certo? E aqui é a chapa fixa lateral. Então nós temos aqui a esfera. Esse furo aqui tem que ser um pouquinho menor, para que quando a esfera chegar aqui e casar, ela não vai sair totalmente da chapa móvel e não vai entrar totalmente na chapa fixa. Assim ela vai ficar presa com a molinha aqui, com uma certa pressão. Quando você girar e essa mola sair esse pouquinho de dentro do furo, vai ficar livre a parte da lâmina para girar. É relativamente simples e bem funcional. Minha outra ideia é sobre a trava. Eu fiz aqui redondo, mas nós vamos fazer essa parte aqui atrás reta. Por quê? Porque aí eu posso, nesta chapa lateral, fazer um corte. E fazer um corte aqui. Faço 2 rebaixos. E aqui é o liner. Vendo de cima, nós temos aqui as 2 chapas laterais. Temos aqui, a grosso modo, né, o eixo. E temos a parte que gira reta, certo? Essa parte lateral aqui é essa parte que tem um corte. Então, essa chapa vai vir para dentro e ela vai ficar aqui, ó, travando, evitando que ele feche. São ideias básicas, simples, um rascunho bem feio, mas que eu tenho certeza que vai ficar bem funcional quando a gente passar para o computador. Bom, então eu tenho aqui o kit que foi cortado do nosso projetinho. Eu adicionei algumas partes que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui, ó, todos os parafusos que necessita. São parafusos máquina abaulada e parafusos máquina chata. Esses 2 parafusos são para fixar a parte do cabo e esse maior é para fixar o suporte da lâmina no cabo. Tem aqui as 3 partes do suporte da lâmina, que é a central e as 2 laterais, e a trava. E tem aqui as 2 laterais já do cabo, com o liner feito e com o espaço da esfera. E tem aqui o espaçador. Eu tomei a liberdade de fazer mais 2 peças, porque como eu não queria deixar esse canivete direto nas chapas laterais, eu queria fazer uma tala, mas eu não queria uma tala de madeira. Então eu cortei 2 chapas em aço inox para fazer a tala em aço inox. E 2 clips para prender na calça o nosso canivete. Faca de trabalho.
pessoal, pela cara de feliz, vocês veem que o nosso canivete, faca, estilete deu certo e ele ficou muito bonito. Vocês podem ver aqui que a gravação que eu fiz com um tipo de gravação que parece como se fosse diamantado, tá vendo? Então eu fiz a gravação, colori o clipe de uma cor e colori os hexagonais de outra. E aí as outras partes a gente apenas lixou e a gente fez algum acabamento nele. O que é legal desse estilete, dessa faca de trabalho? Bom, primeiro, a gente pode sempre que quiser trocar lâmina. Então nós podemos usar lâmina desde aço inox até de aço carbono. Vamos ver se funciona? Tem aqui mangueira de PU, que é uma mangueira bem dura e ela é um pouquinho ruim de cortar. Eu quase cortei o dedo. Eu tenho aqui ó, um pedacinho de madeira, muito fácil de cortar. Vou fechar ele para ver se fecha. Fechadinho, abro e aqui ele está perfeito. Vamos ver com papel? Muito bom o corte. Então, nosso resultado final foi extremamente positivo. O nosso estilete faca de trabalho ficou muito legal, muito bonito. E se vocês quiserem alguma ajuda para fazer vocês, é só me chamar.